Laço de repetição for. Bom, o laço de repetição for é o primeiro que a gente vai utilizar porque ele é um dos mais utilizados. Você vai ver que, a depender do problema, você vai poder utilizar o laço de repetição mais adequado. Mas, na maioria das vezes, eu digo bem na maioria das vezes mesmo, você pode resolver tudo com o for. Então, a minha dica é, aprenda bastante esse for, aplique os exercícios, estude bastante esse for. Uma vez que você dominou ele e todos os conceitos, né, você pode estudar os demais e exercer mais os demais. Né? Mas foco bastante nesse daqui, porque ao entender isso, você já vai conseguir resolver todos os problemas. Tá bom? Então, vamos definir como esse for funciona. Então, ele funciona bem quando você conhece a priori um número de vezes que o teu laço vai repetir. Por exemplo, eu tenho um código que eu quero que ele repita 10 vezes. Então, ele é muito utilizado para isso, quando você sabe a quantidade de vezes que vai acontecer a iteração. Tá bom? Vamos ver aqui um fluxograma de controle de estrutura de repetição for. Então, ó, como é que ele funciona? Sem olhar para o código ainda. Primeiro nós temos uma inicialização, depois nós temos uma condição, tá? A gente finaliza, a gente vê, essa condição serve para saber se o código vai executar ou não, o bloco de dentro do for, né? Se ele for verdadeiro, ele executa aqui dentro. Agora, se for falso, ele vem aqui para baixo, tá bom? Então, se ele for verdadeiro, ele executa o que está dentro do bloco. Depois, ele faz uma atualização da inicialização, que é a nossa variável de controle. Isso aqui é variável de controle, variável de controle. Aí ele dá uma atualização. Pode ser um conte mais, um conte mais 2, mais 3, depende do que tu quiseres. É mais comum, mais que equivale a uma adição na variável de controle. Né? Então, aqui a gente tem isso que eu acabei de explicar, o funcionamento, né, de como funciona esse laço aqui. A variável de controle inicializada, a condição avaliada. Eu vou passar para o próximo slide, porque aqui a gente tem o mesmo código, tá? Explicando aqui bonitinho. E eu também tenho aqui já a sintaxe dela, tá? A sintaxe. E aí a gente vai implementar aqui para ver como é que funciona, tá bom? Olha só, como é que ele funciona? Aqui, ó, eu tenho a carga inicial, que é a minha variável de controle. Olha, int igual, nesse caso começou com 1, tá vendo? Lá anteriormente começou com 0. Eu tenho um ponto e vírgula, tá? Aí o segundo passo é a condição, por exemplo, aqui é i menor ou igual a 5. Naquele outro código a gente viu que i era menor que 5, né? Mas nesse caso ainda vai executar 5 vezes, tá bom? Porque vai estar igual a 5. E a gente tem a pós-instrução. Veja que a pós-instrução, que é o contador mais aqui, ó, ela só acontece depois da instrução. Então, apesar de eles estarem na mesma linha, ó, 1, 2, 3, né? Digamos se fosse sequencial, a gente pensa que acontece assim, mas não é. A gente acontece 1, 2, né? Carga inicial, declaração da variável de controle. Depois temos a condição, que é o controle de se o laço vai repetir ou não. A gente tem a instrução, se for verdadeiro, ele vem para cá para dentro. Se for falso, ele vai embora, né? Olha bem aqui. Então, ó, se for verdadeiro, ele vem aqui para dentro. Se for falso, ele vai embora. Tá vendo? E a gente tem a pós-instrução. Então, esse i mais aqui, ele só acontece depois da instrução, aqui embaixo. Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Saber que, apesar de estar na mesma linha, ele é executado aqui embaixo, depois da instrução. Vamos ver como é que fica isso no código? Então, vou fazer aqui a aula 10. Colocar aqui aula 10, fui lá para cima. Eu vou colocar o meu exemplo 01 aqui, PSVM. Aí eu vou colocar sem método mesmo, vou colocar aqui dentro, tá? Então eu vou colocar aqui for, abro parênteses. Eu tenho sempre que colocar a minha variável e declarar a minha variável de controle e inicializá-la. Posso declarar antes? Pode sim, mas eu vou fazer tudo junto aqui, declarar e
igual a 0. Vou dizer que ela vai começar com 0. Poderia começar com 1, com 2, depende do que você queira fazer. Às vezes você quer imprimir números de 1 a 100, tem que começar com 1, certo? Agora, se você quer imprimir 100 números começando de 0 a 99, pode começar de 0. Então, agora o nosso controle, tá? Quantas vezes o nosso laço vai repetir? Eu quero que ele repita 5 vezes. 5 vezes, tá? Vem aqui. Tá? Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. 5 vezes, tá? E agora, eu vou incrementar a minha variável de controle, porque senão o loop fica executando infinitas vezes. Porque o i nunca vai ser igual a 5 se eu não colocar que a cada iteração ele vai receber mais um, tá? Coloquei ele aqui. Aqui. E aqui dentro eu vou colocar um sort só para colocar o i, tá? Então, ele vai executar do 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai chegar no 5, vai verificar que 5, i não é menor que 5, ou seja, i é menor, i não é menor que 5, né? Na última vez, ele vai ser igual a 5, então ele para. Tá? Olha só. Vou salvar. Bem aqui. Olha só. 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Foi executado 5 vezes. E se eu quisesse que ele fosse executado até 5? Olha só. I igual a 1, menor ou igual. I é menor ou igual. Aí, ele executa 1, 2, 3, tá? E se eu quiser o contrário, gente? Se eu quiser que ele vá do 5 até o 1, como é que eu faria? Eu pediria para ele fazer o menos menos, ou seja, a cada iteração ele vai diminuir um número. Vou começar com 5, tá? E vou pedir para ele parar quando i for maior ou igual a 0. É a mesma coisa, né? Vamos ver se dá certo? Então, olha. Nesse caso, ó, ele executou 6 vezes, né? Então, tem um probleminha de lógica aqui, né? É um problema semântico que a gente diz. Então, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ele colocou 0, inclusive, tá? Então, eu vou colocar só maior que 0. E aí, ele executa só assim, tá? A maioria dos problemas são desse jeito. Então, esse daqui eu só quero começar de cima para baixo, tá? E aí, de baixo para cima, eu começo com 0 e vou até onde eu quero, né? Sempre decrementando, né? Agora, se eu quiser de baixo para cima, começo com 0 e vou até a condição de parada que eu quero, tá? Então, aqui é muito importante a gente entender, né, a variável de controle, que é esse i aqui. Se a gente não entender que eu tenho que ter uma variável de controle, que ela tem que ter um valor inicial e que o meu laço vai parar quando uma condição for atingida, que nesse caso a minha variável de controle vai chegar até menor que 5, vai parar, e a cada iteração do laço eu vou dar um contador mais, né? Uma variável de controle mais 1, nesse caso ela se chama i, a gente não vai entender o laço de repetição, tá bom?